Quando o João tinha 8 anos, ele tinha um ambiente cultural evangélico. Sim. Nós líamos as histórias, nós orávamos antes das refeições, antes de dormir, ia na igreja. Mas quando ele tinha lá 8 anos e eu comecei a perguntar para ele sobre a fé, sobre a salvação, ele enroscou. Ele não sabia responder. E depois de 3 anos, numa conversa, veio um pastor lá em casa e fomos conversar e ele estava falando de uma heresia e o João levantou e falou, não, isso é isso, isso é aquilo outro. Ele confrontou. Aí eu dei um passo para trás, né? E pensei comigo, Tá funcionando. tá funcionando. Agora, você entrou nesse assunto do evangelho e essa pergunta aqui. Como pregar o evangelho para as crianças? Porque eu percebo que tem muita criança que já tá aprendendo as leis, mas às vezes não teve encontro com o evangelho. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, de testemunho, de inspiração, de chorar, de dar risada, mas tudo com um objetivo no final. Deixar você mais parecido com Jesus. Ou também te dar ferramentas para você formar Cristo em outros. E hoje nós vamos ter um papo muito legal aqui, onde vai girar em torno de um tema que é o discipulado das nossas famílias, o discipulado dos nossos filhos. Como é que ensina a palavra para os nossos filhos? Como é que prega o evangelho para os nossos filhos? Seu filho, sua filha já converteu, né? Então, você que é solteiro e solteira, esse papo é fundamental, é muito bom saber antes, né? E você que tem filho, então, vai usufruir muito desse papo aqui e vai ser muito bom. Então, vambora, que eu tô doido para ouvir o meu convidado do podcast de hoje. Ricardo, como é que fala? Firage? Firage. Isso mesmo. Ricardo Firage. Prazer estar aqui, Douglas. É um privilégio te conhecer, estar aqui. Para mim é uma honra, viu? Privilégio pra mim. Eu falei pra você que eu sempre peço a Nath faz pra mim a pauta. E você é pastor da Igreja Batista Capital em Engenheiro Coelho, de perto de Campinas. Uma pequena e pacata cidade de Engenheiro Coelho. Quantos habitantes tem lá? 18 mil. 18 mil? Bem pequena. Bem pequenininha. Bragança já é uma cidade pequena, considerada, tem 200 mil. Casado com a Vanessa, pai do João e do Natan. E tem dedicado ao ensino bíblico, e eu gostei dessas palavras aqui, ó. Claro e simples. Claro e simples. E você posta lá direto no seu Instagram, um devocional puro e simples. O nome veio do C.S. Lewis? Sim. Sim. Eu comecei a postar, né, os devocionais e teve uma hora que muitas pessoas começaram a perguntar, pastor, como é que você faz? Como é que você escolhe os textos para conversar com seus filhos, né? E aí eu decidi criar um e-book. E por muitas semanas, acho que por, 70, 80 semanas, eu lancei um e-book semanal com 7 devocionais. E aí eu fazia com os meus filhos... Então você lançava um e-bookzinho com 7 devocionais para aquela semana. Isso. E aí a pessoa podia usar. Podia fazer o download lá e acompanhar. Então só dar um contexto pra galera. O Ricardo, se você não segue ele, eu quero te incentivar a seguir, você vai ser profundamente abençoado. A gente vai deixar o arroba dele aqui, deixar na descrição também. Mas ele posta um vídeo devocional com os filhos. Então, geralmente com um filho, né? Isso. Então ele tá sentado aqui da mesa, o filho tá sentado aqui, eles estão com a palavra aberta, e aí é o devocional ali. Então, é isso que ele tá falando que ele foi fazendo, então, esse e-book. Isso. E aí, com essa demanda, pediram, pastor, nos ajuda. Aí, ouvindo essa necessidade, criei o e-book. E a gente precisava batizar o e-book. Tinha que pôr um nome. E aí, pensamos pra cá, devocional na mesa, e surgiu. E muitas pessoas, Douglas, falavam assim, pastor, você fala com seus filhos, eu consigo te entender. Você fala de uma maneira simples. Qual a idade deles? O Natan, que é o mais novo, tem 12, vai fazer 13 agora, e o João tem 15. Tá. E começamos há 2 anos isso. O João tinha 13 e o Natan tinha 11. Legal. E aí batizamos devocional puro e simples. Puro e simples. Muito por conta desse... Não, e eu vi que uma marca sua ali, né, de vocês, é a simplicidade, né? Sim. Então, eu percebi que é um valor ali, eu preciso falar simples, né? Ainda mais porque a gente tá falando com criança, adolescente, mas falar simples. E nossa, como eu me identifico com isso, sabe? Porque eu sinto que a missão do Dizascope, de certa maneira, é uma missão de tradução, né?
Sim. Vamos pegar o John Piper, vamos pegar um texto lá do Calvino, um texto do Agostinho, pegar um texto e vamos colocar de forma simples aqui. Verdade. Né? Tem sido um ministério de tradução, né? E essa palavra é fundamental, né? Simples. Né? Simples e não simplório. Não né? simplório, porque aprofunda as coisas. Sim. E eu acho que isso acabou acontecendo, né? Eu, sinceramente, eu não esperava que isso acontecesse, porque eu até queria que você contasse a história que você tem com a Lidere Como Jesus, né? Isso. Então você esteve na Lidere Como Jesus 2021? 23. Então a gente tem a conferência de líderes e o Ricardo veio nessa conferência. Vim. Você participou. Vim com uma turminha da igreja lá, saímos lá de Engenheiro Coelho, viemos aqui em Bragança e foi incrível aqui, foi maravilhoso. Mas você estava pregando. Eu não sei se você vai lembrar, mas você pregou sobre pregação para o tempo de hoje. Exato. Foi muito legal. Só que no final você falou assim: põe a sua cara na internet lá e prega. Não sei se você vai lembrar desse detalhe, mas eu peguei aquilo, né? Porque eu já estava com o meu perfil no Instagram, tinha 5.000 seguidores na época. Tá. Só que eu não aparecia. Como é que você fazia? Eu gravava umas orações, né? E tinha uma imagem lá com legenda. Era só sua voz. Minha voz, né? E eu falei, põe sua cara, né? Põe sua cara lá. Aí eu peguei aquilo e fui fazer. Nas primeiras semanas, tipo, como muda o perfil, tem um desengajamento. Tem gente que sai, né? Você diminui. Mas eu não estava me sentindo confortável em fazer daquele jeito. Parecia que faltava algo, sabe? E quando eu fiz essa transição para mostrar o rosto, eu senti muita paz e senti uma direção de Deus para fazer aquilo. E comecei a fazer, mas eu fazia sem meus filhos. Tá. Mas teve um outro momento importante. Então, veja, aquele momento, Lidere Como Jesus lá, foi muito importante para mim, para minha casa, para minha família, né? Mas também, naquele mesmo ano, em outubro, eu fui... fiquei 8 dias de retiro. Porque eu não sou pastor em tempo integral, né? Então também tem uma atribuição profissional fora da igreja. Você acredita, né, que Deus fala conosco ainda nos dias de hoje, né? E ele disse, olha, eu estou colocando uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. E eu lembro do texto de Apocalipse, né? E fiquei refletindo, falei, amém, Deus. Orei por aquilo, mas Deus falou assim, vai lá, grava um vídeo agora e posta no Instagram. Aí eu pensei, meu Deus. 3 horas. 3 horas da manhã, exato. E eu pensei, meu Deus, Deus conhece que existe Instagram, né? Às vezes a gente fica... Mas ele tá por trás, e todas as coisas estão debaixo da mão dele, né? E eu fiz isso, postei esse vídeo lá. E você postou na madrugada? Postei na madrugada, gravei e postei lá. E voltei a dormir. E no outro dia, eu gravei o vídeo gravei 2 vídeos, um com o João e um com o Natan. E a partir dali comecei a gravar. E depois de um mês, mais ou menos, gravando, eu estava em São Paulo, inclusive, num evento profissional. E naquele dia lá, meu Instagram começou a mudar. Começou a entregar tudo. Eu não sabia nem da onde vinha. Eu tinha 14.000 seguidores naquele momento. E no final do dia eu estava com 20. No outro tinha 30, no outro tinha 50. E foi. E aí eu continuei fazendo, né? E percebendo que as pessoas estavam ali se identificando. Ok. Acho que se identificaram com a simplicidade, mas se identificaram também com uma carência de um pai ensinando um filho. Uau. Né? Sabe? De um pai ter afeto por um filho. As pessoas comentavam assim, eu queria ter um pai como esse. E eu sou um pai normal, sou um pai que erro, não sou um pai especial, sou um pai comum. Mas as pessoas queriam ter um pai como esse, um pai que tivesse paciência comigo, um pai que tivesse afeto. Então eu acredito que esses 2 elementos foram elementos que marcaram, né? E os filhos também, né? Porque o Natan, meu filho, pai vai falar sempre isso, né? Mas o Natan, meu filho, é uma gracinha de criança, né? É fofo, né? Sabe assim? Então acho que tudo acabou chamando a atenção. E as pessoas se identificaram e começou a inspirar pessoas a fazer o mesmo nas suas casas, né? E quando eu postei, foi assim... Você sabe como que é, gerar conteúdo não é fácil. Não é fácil. Então o que eu pensei? Eu vou registrar aquilo que eu já faço com os meus filhos, porque aí facilita a minha vida. Exatamente. E foi assim que começou, registrando uma conversa que eu tenho com os meus filhos. Cara, isso é demais, né? Eu percebo isso, assim, ó. Quando você olha algo... ganhando essa tração, né, e tendo
muito público vendo e tal, geralmente tá falando sobre uma carência, né? Sobre uma, vamos chamar assim, uma pobreza, né? Então, por exemplo, você percebe que vai muito bem aqueles vídeos da pessoa indo lá experimentar os alimentos, né? Então, ela fala, vou ir no restaurante tal e vou experimentar os pratos e tal. Mas por quê? Porque a pessoa, ela tinha desejo de ir naquele restaurante, então eu assistir alguém, né, me satisfaz de certa maneira, lógico, de forma falsa, né? Hoje em dia é interessante que tem dois tipos de vídeo que tá indo muito bem, né? Tem aquele vídeo aqueles caras, e que eles fazem, tipo assim, umas brincadeiras, e aí tem lá, eles levam um monte de gente, tem que descobrir quem que é o advogado, aí os outros estão mentindo, e tem que saber quem que é. Mas qual que é o lance ali? É que tem 5 caras aqui fazendo, e eles são tudo amigo. Certo. Então eu olho e falo, eu queria ter um grupo de amigo assim. Entendi. Então você vê que é uma pobreza dessa conexão profunda de amizade. Outro vídeo que tá bombando é esses caras na rua. Então eles vão numa festa, no São João, no jogo do Corinthians e tal, e eles vão na rua, ele começa a entrevistar todo mundo e zoa as pessoas e tal. Os caras são extremamente cara de pau, são extremamente extrovertidos. Então eu tô em casa e hoje uma grande parcela da população é tímida. Entendi. Tem medo e tal, não quer sair de casa, aí eu me satisfaço vendo alguém indo pra rua. Entendi. Então, você percebe que quando você fala assim, poxa, eu coloquei e de repente causou um burburinho, é que você tocou em uma pobreza. Exato. Isso é muito sério, né? Muito sério. Um pai dando atenção para um filho. Isso. E ensinando a palavra. Muito sério. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, inclusive, né? Sobre a falta. Eu não tive. Eu me converti com 29 anos, né? Então a minha família não é uma família católica, né? Eu me converti com 29 anos. Então eu não tenho uma experiência de casa, dos meus pais me ensinando a Bíblia, nada disso, né? Mas eu não tenho também todo um excelente relacionamento com o meu pai. Hoje, graças a Deus, eu tenho um excelente relacionamento com ele, mas não foi assim. Eu também tive que superar muito sobre paternidade, sabe? Eu tive que perdoar muita coisa, eu tive que mudar coisas internas no meu interior para poder entender quem é Deus. Sim, sim. Né? Porque eu não... Porque quando a palavra diz, Deus é pai... Aí você... Eu passei muito tempo na minha vida já convertido, parecendo que esta revelação que Deus é pai não existia. Deus era o Senhor, Deus era o mestre. Uau. Mas Deus é pai. Então, aos poucos também, Deus foi me ensinando sobre paternidade. Eu fui curando também aquela rejeição que nós temos, né? Fui me curando e Deus foi tratando comigo. E graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de desfrutar do relacionamento com o Pai, né? Que me ama, que me aceita, que me perdoa, que me disciplina, mas sempre pensando na minha edificação, né? E esse relacionamento é maravilhoso e nos garante uma identidade. Exato. Que tanto falta nos dias de hoje. Então, eu percebo que essa é uma necessidade extrema. A maioria das pessoas não tiveram bons relacionamentos com pai e mãe e principalmente com o pai. Principalmente com o homem, né? Principalmente. Cara, e mesmo com homens de Deus e mesmo com pastores. Sim. Muitos filhos de pastores não recebem do pai o afeto. Eu acho que a palavra afeto é uma palavra muito importante. Eu gosto de dizer, Douglas, que amor é verbo, né? Lá em 1 João diz que a gente não deve amar com palavras, mas em verdade, em ação. Então o amor é verbo, é ação. Mas ele não é desprovido de afeto. Ok. Né? O afeto faz parte do amor e ele é uma característica importante que acolhe, que aceita e que ama na sua inteireza, vamos dizer assim. Eu li um livro e eu falei algumas vezes já desse livro aqui e o pessoal fica doido comigo porque ele chama O Caminho Menos Percorrido. Só que não tem em português, na verdade tem só em português de Portugal. Ele físico, e em português, e como não tem, custa R$500 aqui no Brasil. Porque é praticamente um livro importado, né? Então, se você fala inglês, dá pra pegar ele em inglês em e-book. Mas o autor fala um negócio pra mim, assim, que foi muito, muito chocante, muito abençoador ler aquilo.
Ele diz o seguinte, que o maior desafio do pai é a construção, e ele é um psicólogo, né? Então ele não está falando na cosmovisão cristã, mas a parte da psicologia, mas ele fala, o maior desafio do pai é construir no filho, na filha, esse alto valor, né? É entender o meu valor, entendeu? É ensinar eles a se valorizarem. Então, por exemplo, por que alguém vai e se submete a usar drogas? Tem ali um desvalor. Tem ali um não me importo com a minha vida, com a minha saúde, né? Então, apesar de ser uma busca por prazer, tem ali alguém que não tá ligando muito para si mesmo. Uhum. Por que alguém entra num relacionamento tóxico? Onde o outro tá abusando, tá sendo violento, e ela permanece, ou ele permanece? Há um desvalor ali. Ele não entendeu. Por que alguém se veste de forma provocativa mostrando mais do que deveria? Há um desvalor. E aí ele fala que isso é lá na infância. E aí, cara, é muito doido, porque ele diz o seguinte, então, você precisa mostrar o valor para a criança. Como? Ele falou, então, palavras são importantes, mas elas estão lá embaixo. Ele falou, número 1 se chama atenção. Certo. É quando eu paro e eu olho e eu tô ali. E, então, aquilo que eu der atenção, a criança vai falar, entendi, isso tem valor. Isso mesmo. Então, se eu der profunda atenção para isso aqui, a criança vai falar, meu sonho é ter um celular. Se eu der profunda atenção a tudo que ela dá dinheiro, ela captou. Uhum. O que vale é grana. Agora, se eu der atenção para ela vai entender. Eu tenho valor. Eu tenho valor. E aí não é só tempo, né? É atenção. Isso. E aí tempo tá atrelado, lógico. Porque é o tempo de atenção. Então ele vai trabalhar muito o brincar, o ouvir de verdade. Então aquilo que você tá fazendo ali era como se você estivesse dando o seu bem mais precioso pros seus filhos. Uhum. Você tá sentado e dizendo, eu sou totalmente seu. Por quê? Porque você vale isso. E eu faço inclusive separado, justamente para dizer assim, né? Esse tempo agora é seu, João. Tá. E esse tempo aqui agora é seu, Natan. E às vezes eu também saio com um e às vezes também saio com outro, muito individualmente. Isso, né? É muito bom. Porque aí eles entendem que aquele tempo é tempo só meu e deles, né? E que eu tô dedicando aquele tempo para ele. E a palavra diz, inclusive, é que você falou, fiquei pensando aqui que o amor é paciente, né? E para você ser paciente, você precisa emprestar os seus ouvidos e o seu tempo, né? Completamente. Muito bom. Não busca os seus próprios interesses. Né? Exatamente. Aí disso, eu quero até falar pra galera aqui, nasce um livro. E eu achei assim, gente, eu amo, de novo, Ricardo, eu amo a simplicidade, porque ela é mais difícil de fazer às vezes. Discipulado começa em casa. E o Ricardo estava me explicando que a primeira parte, ele vai te dar todos os motivos porque o discipulado começa em casa e da importância disso. Mas a segunda parte, ele fez aqui como se fosse um catecismo, com perguntas e respostas sobre vários temas. Você pegou a teologia sistemática, você disse, né? Isso. É como uma espécie de teologia sistemática, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui, ó, o capítulo 8 é a palavra de Deus. Aí vai ter perguntas. Quem inspirou as escrituras de acordo com 2 Timóteo 3,16? Aí você vai ler com seu filho e aí vocês juntos vão chegar na resposta ali a partir daquele texto. Em 2 Pedro 1,21, vemos que homens falaram profeticamente da parte de Deus. Qual é a origem dessa profecia? E aí você vai construindo isso com ele. Isso é maravilhoso. Eu quero que você fale mais sobre isso, mas uma pergunta a partir disso daqui. Como é que funciona a produção lá do conteúdo, né? Porque eu vejo que tem ali o discipulado e tal. Você prepara eles antes, já fala antes um pouco do que vai ser? Ou vamos gravar e é tipo, que sai aqui? Na maioria dos casos a gente senta e grava. Tá. E erra no meio do caminho. E você traz o tema e vamos embora. O tema é o versículo. Tá. A gente não tem um tema. Para mim é fácil. Não tem um processo tão criativo. Legal. Por quê? Porque a gente tem a Bíblia. Então nós vamos pegar o texto da Bíblia, expor a Bíblia e vamos ver aqui. o que o texto diz. Normalmente os textos vêm do meu próprio devocional. O que eu tô lendo, o que eu estou estudando, ou uma necessidade específica dele. Que você identificou. Ou hoje uma necessidade que eu percebi no público também. Tá bom. Porque às vezes eu faço um devocional com eles que é uma resposta, às vezes, mais pro público do que diretamente para eles hoje. Tá. Então é assim que acontece. Mas a dinâmica é assim.
Por exemplo, o Natan já pega a câmera, eu falei, do celular, põe o celular lá, Natan, liga a iluminação, pega a Bíblia, põe. E às vezes eu falo, Natan, hoje é o texto, por exemplo, Filipenses 3:20. Tá bom, lê aí, o que tá no texto? Às vezes ele tá na mesa aqui, eu já tô sentado no sofá, ele lê, eu pergunto para ele, o que tá dizendo o texto aí? Ele diz, eu falo, qual a palavra importante, o que você entendeu? E a gente faz ali, faz essa conversa. Tá. E põe lá pra gravar, Natan. E aí a gente grava. Tá. É assim. Muito bom. E é assim, às vezes, claro que erra no meio do caminho, né? O Natan é mais, busca mais excelência. Ele é. Então quando Ele ele tem erra, cara mesmo, ele vai certinho assim. quando ele erra uma palavra, peraí, deixa eu falar de novo. Aí ele repete a frase, Depois né? ele Aí depois lá. edita, mas é assim. Foi um desafio porque era Reels no Instagram e era 1 minuto e 30. Como é que a gente vai fazer isso no 1 minuto e 30? Então esse foi um desafio também. Mas a maioria das vezes a gente nem tem essa conversa. A maioria das vezes a gente senta, ora, lê o texto, porque às vezes também a surpresa é legal. Muito, né? muito. A gente grava e ali é o que a gente faz em casa mesmo. Cara, que demais. E aí uma pergunta, e que já entrando no livro aqui. Qual que é um bom método? Quais são dicas que você daria para quem quer ter... Alguns chamam isso de culto doméstico, né? Do discipulado dos filhos. Qual que seria... O que você percebeu nessa jornada de coisas que funcionam, não funcionam? Que dica você daria? Olha, eu acho que, primeiro, a gente não deve olhar para o perfil e querer copiar exatamente. Né? Porque aquele é o meu jeito, é o jeito do meu filho. Às vezes o que funciona bem na minha casa não vai funcionar na sua. Tem questão de idade, né? Tem questão de idade, né? Então, assim, o que a gente costuma fazer é essa dinâmica muito simples. Às vezes faço eu, Natan, eu, João, às vezes a família toda. E a gente vai fazendo. Todo dia a gente faz um. Quanto tempo? Bem pouco tempo, 15 minutos. Então isso seria uma dica. É dica, tempo. Você vai fazer 1 hora, a criança não vai aguentar, vai querer subir em cima da mesa, vai querer brincar com uma coisa, aí você vai perder a atenção da criança, vai ficar irritado, aí aquilo que era uma coisa chata, né? Fica chata, não pode, né? Se ficar chata, a criança não quer voltar mais. E às vezes, muitas das vezes, a criança não quer voltar mais justamente porque os pais não têm essa sensibilidade de entender que uma criança de 8 anos você precisa ser curtinho e tem que ter o tempo dela. Tem criança que aguenta mais, tem criança que não. Tem que medir isso, né? Mas eu não faço mais do que 15 minutos. Mesmo com eles, 12, 14. 15 minutos, né? Claro que às vezes a gente senta para estudar um texto ou um assunto. Mas aí não é o devocional. Isso não tem uma frequência como a do devocional, né? Mas o tempo é importante. A constância é mais importante do que o volume. Vamos fazer no domingo aqui de manhã, vamos sentar 2 horas. Gera frustração para as crianças, às vezes, né? Eu vi um estudo falando, né, que vale mais... Eu vou chutar os números, tá? Mas só para você entender a essência. Vale mais fazer 15 minutos de exercício todo dia do que fazer 2 horas uma vez por semana. Isso aí. Constância é importante, né? Pode ser uma torneirinha pingando uma gotinha. É constante. E tá ali construindo ali o hábito, né? E depois que o hábito é construído, ele roda sozinho. Eu tava assistindo um podcast e era um podcast lá, era sobre finanças. O podcast era de finanças, eu não lembro quem era o convidado lá, mas eu sei que a pessoa que era o host, ela falou um negócio, que, de novo, não tem nada a ver, que ela tava falando sobre desodorante. E ela contando lá que ela não usa. Que ela não usa desodorante, que ela não usa perfume, sei lá. Só que eu achei muito interessante o princípio de algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Ela começou a falar assim, preste atenção em qualquer coisa que você faz todos os dias. Tem problema, passadora? Eu continuo usando, tá, gente? Ela não me convenceu. Eu continuo usando, pode ficar claro aqui. Mas ela tá querendo dizer isso. Tipo assim, se algo é tóxico, se algo é ruim, e eu todos os dias estou diante daquilo, realmente aquilo pode a longo prazo me prejudicar, né? E eu comecei a pensar sobre as coisas da nossa vida que, de novo, é um só, né? É um só que é todos os dias. Então você tem que pensar. E é isso, né? Você tá falando 15 minutos. Parece que não é nada, parece que não fez nada, né? A criança sai igual naquela hora ali, né? Exato. Mas é todos os E aí dias. vai passar uma semana, você vai conversar com a criança e você não vai perceber diferença. Não vai. Vai passar 6 meses, você não vai talvez perceber tanta diferença. Mas aconteceu comigo, depois de 3 anos,
numa conversa, veio um pastor lá em casa, e fomos conversar, e ele estava falando de uma heresia, e o João levantou e falou, não, isso é isso é aquilo outro. Ele confrontou. Aí eu dei um passo para trás, né, e pensei comigo, Tá funcionando. tá funcionando. Uau. Né? É que nem o bambu, né? O bambu, antes de crescer para fora, ele cresce para baixo, né? Só depois que ele sai para cima, né? Então, acho que ele, não tenho certeza também, mas parece que ele desce uma profundidade de 8 metros depois que Interessante. ele sai para cima. Então, tempo curto, Curto, constância. constância, Bíblia, Ok. certo? A gente podia pegar um livro devocional? Poderia. E é ruim, eu não recomendo? Não. Acho que Tem o seu valor. Tem o seu valor. Mas eu prefiro fazer com a própria Bíblia. Porque aí eu construo com eles a cultura que a água a gente bebe da fonte. Não que a gente não queira, e a gente quer aprender com outras coisas, mas se você vai ter ali um tempo devocional diário com Deus, deixa a palavra falar com você. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Sim. E vocês não precisarão mais que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito Santo os ensinará. Né? Então, será que nós cremos que de fato o Espírito está Será aqui? que a gente crê? A presença de Deus está aqui, e que Ele pode nos ensinar através do texto bíblico? Então, Cara, eu tava lendo hoje, Timóteo, 1 Timóteo, e aí aquela parte que Paulo fala assim pra ele assim, enquanto eu não chego aí, continue lendo em voz alta a Bíblia pro pessoal. Então, provavelmente, uma parte da reunião, talvez toda a reunião, era abrir as escrituras, e ali era o Antigo Testamento, e ler em voz alta. ler. E crer no poder daquilo ali. Em Apocalipse é a mesma coisa, né? Fala de você ler esse texto para as pessoas, né? Você lê. Lá em Neemias também tem a parte que eles passaram horas e horas lendo e depois explicando, né? Tem eles poder leram nisso. tudo, E é um elemento profundo de uma teologia que crê no poder da palavra, né? A mensagem vem da palavra, né? E você falou, gera né? fé. Não é muito bom, devocional, tal, mas ir direto na Bíblia. Então essa é a proposta do livro. Essa é a proposta. Entendi. As perguntas é só para você te ajudar a encontrar as respostas na palavra. Na palavra. Exato. Cara, isso é demais. Por exemplo, ó, tem um capítulo 19 sobre a igreja. A igreja. Então vamos lá. Quem é o fundador da igreja? Segundo Mateus 16, 18. E aí tá o texto aqui, né? Versículo. Eu lhes digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e a porta dos Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Que é pegadinha isso aqui. Isso aí, né? Você deixou pegadinha. Tem um texto difícil também, né? É bom. É bom colocar. Qual é o fundamento da igreja segundo 1 Coríntios 3, 11? E aí tem aqui o versículo, ó. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, a resposta, o único fundamento da igreja é Jesus Cristo e nenhum outro pode ser colocado. Isso. E aí, quantas perguntas você acha que é legal? Depende. Geralmente. Depende da criança. Mas talvez 3 ou 4 perguntas sejam suficientes. E depois, quando você vai no outro dia, de vez em você começar já na próxima pergunta, vamos revisar aqui, ó. Ontem a gente leu que foi quem é o fundador da igreja. Aí você não precisa ler o versículo, mas você repassa. Sim. Aí depois... Vamos pro próximo. Isso, porque aí você vai ajudando a reter, né? Seu filho vai virar um teólogo aqui, ó. Teólogos da mesa. Ó. É simples, né? Simples. Mas é profundo. Eu aprendi, quando eu me converti, eu aprendi assim, né? Lá na igreja onde eu participava, tinha um estudo onde era desse jeito. Era de perguntas e respostas? Exato. E eu fiz isso, foi maravilhoso. Tem um livrinho até em casa hoje. Deixa eu pensar sobre oração. Eu vou lá no meu livrinho, sabe? E eu, olha aqui, entendeu? E isso sempre me ajudou. Eu uso na minha igreja. Essa semana, por exemplo, fazendo discipulado com uma família, né? Um filho se converteu, inclusive, nessa semana. Eu fiquei muito feliz que ele se dispôs a se entregar para Jesus. Mas nós estávamos na lição do Espírito Santo, fazendo pergunta e resposta. Eu vou lá, a família fica lá, faz o estudo durante a semana, e depois eu vou lá e converso com eles sobre as perguntas e respostas que eles fizeram. É uma família, um casal e 2 filhos. Uau. Né? E com simplicidade. E por que é tão poderoso esse perguntas e respostas? Por que assim e não... Deixa eu te dar uma aula aqui. Porque quando você pergunta, você põe a pessoa para pensar.
Quando eu falo para você assim, olha, o fundador da igreja é Jesus Cristo. Acabou. Uma afirmação? Você não teve um processo intelectual, teve? Não. Mas quando eu falo, quem é o fundador da igreja? Opa, você já me pergunta, peraí, quem é? E isso, então, internamente começa a exercer ali uma função. Deixa eu procurar a resposta. Essa é uma outra coisa, você vai pesquisar. Ok. Quando você encontra, a resposta é sua, não é minha. Faz sentido? Sim. E isso vai solidificando, né? Solidificando. Por isso que quando eu converso com os meus filhos, eu pergunto para eles, né? O que é tal coisa? E deixo lá, às vezes o Natan faz assim. Porque põe a outra pessoa para assim, a cachola para funcionar, né? Porque a pergunta ativa, né? Ativa. A pergunta faz seu cérebro ter que ligar. Ali, você aprendendo, você pode até ficar meio passivo ali, só deixa eu decorar isso aqui, Jesus é o fundador. Agora, quando você faz uma pergunta ativa, né, você tem que, cara... Por exemplo, lá na nossa igreja, curso de batismo, curso de membresia, é assim. As apostilas, pergunta e resposta. Só que não tem as respostas, né? Tem só os versículos, a pessoa vai lá e a gente faz a correção junto, para batismo e membresia, dessa forma. Cara, isso é muito legal. Tem um livro, né? Tem um livro que cara, uma coisa de liderança, liderando com perguntas. Leading with questions. E ele fala uma coisa interessante, essa frase eu gravei, né? O bom líder não é aquele que tem todas as respostas. O bom líder é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Certo. Então alguém entra na sua sala e fala, nossa, estamos com um problema aqui. Tal. Não é, faz isso. Ele fala, o que vocês acham? O que vocês pensaram? Quais são 3 opções? Qual é a melhor? E tal. Então, ele vai guiando com perguntas, porque você está formando o outro, né? Isso. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar quando a gente está discipulando, e principalmente os filhos, mas qualquer um, né? O sucesso desse trabalho é ele não precisar mais de você. Exatamente. Se eu estiver fazendo bem meu trabalho, eu emancipo eles. Exatamente. Né? E emancipo para quê? E é uma coisa importante. Eu emancipo eles para fazer discípulos. Eu gosto muito de pensar nisso, porque a gente precisa ser e fazer. Eu penso no abacateiro. Eu tenho essa ilustração. Porque eu tinha um abacateiro na minha casa lá e dá os abacates bonitos. E a semente do abacate é bem grande. Os frutos são os abacates. Né? Então a gente tem que dar frutos para Deus, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas fazer discípulos não é simplesmente dar frutos. É ter um fruto maduro a ponto de você pegar a semente para produzir um novo abacateiro. Então fazer discípulos é plantar novos abacateiros. Então a missão daquele que está empenhado em fazer discípulos, claro que é ser uma cópia de Jesus, ser um discípulo, mas a emancipação do discípulo está na hora que ele diz, a minha missão é fazer discípulos. Né? Aí emancipa. Eu gosto do texto de 2 Timóteo 2,2, é o texto da nossa família. Diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, né? E as palavras que você me ouviu dizer na frente de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar a outros, né? Então é Paulo falando a Timóteo, primeira geração, ensine a outros, segunda geração, que sejam capazes de ensinar a outros, terceira geração. Então, o discipulado é geracional. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê que Deus é um Deus geracional, não é isso? Mas agora ele nos chama para ser geracional, sim, na família, com o desafio de ensinar os nossos filhos, né? Efésios 6,4 diz, pais, não irritem seus filhos, mas os ensinem na instrução e no conselho do Senhor. Então há uma missão do pai, expressa, clara, mas a geração agora não é só de sangue humano, mas é pelo sangue de Jesus. Então nós também precisamos ter filhos, netos, bisnetos, né? E lançar as sementes para que novos abacateiros nasçam, para que tenham abacates, mas tenham novos abacateiros. E é legal assim para você que está aqui nos ouvindo, colocar esse elemento no discipulado desde o início, né? De que, olha, você vai cuidar de outros,
né? Talvez não agora, você ainda está imaturo, está aprendendo, mesmo. mas saiba. Eu tenho uma brincadeira assim que eu falo o seguinte: como que o mundo chegou a. São 7 bilhões ou 8 bilhões? 8 bilhões 8 agora. bilhões. Como que o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas? A gente não tem como culpar ninguém, não tem como chegar e falar assim, aquele cara teve 200 mil filhos. Ninguém teve 200 mil filhos. Então, um cara muito assim teve 10, tá? E tem 8 bilhões. Mas por quê? Porque todo mundo teve 3, 4. Todo mundo teve 2, 3, 4 e tem 8 bilhões. Aí eu falo assim, qual foi a estratégia que a gente usou? E que a gente não percebe. Boneca. Como assim? Ué, sua filha nasceu. Uhum. Ela não sabia nem andar direito. Você deu uma boneca. Você deu o que pra ela? Uma boneca. Um bebê pra ela segurar. Certo. De plástico. Porque ela ainda não tinha responsabilidade suficiente. Mas você tava ensinando, dizendo, né? ó, você tá de fralda. Mas você nasceu por uma coisa. Entendi. Pra gerar. Pra ser mãe, pra cuidar de outro. Uhum. Pra cuidar de outro. Pros meninos, geralmente a gente deu uma espada, deu uma coisa, você não sabe nem andar, mas você nasceu pra proteger, você nasceu pra justiça, você nasceu pra cuidar de uma casa, pra caçar. Então, você vê que é essa boneca que tá plantando no coração daquela criança ainda, que ela é mãe. E no caso de menina é muito doido, porque a menina nasce com todos os óvulos. Olha isso, todos os filhos dela estão dentro dela. Quando ela nasce, né? Então, é o discípulo de Jesus, né? Então, no discipulado, é assim, já estamos aqui nas primeiras lições. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pensa em mar morto, não, que eu vou ficar entregando tudo pra você aqui. Vai acabar isso aqui. Isso aí. E eu tava lendo um livro que o cara falava, Jesus era um rabino, né? Jesus era um mestre, era um professor. E ele chamou discípulos. Então tinha essa dinâmica, era muito comum em Israel, né? Tinham rabinos e seus discípulos que andavam atrás dele ali, né? Que era meio que uma faculdade, né? E aí Jesus chama os seus discípulos, né? Que é uma inversão interessante, porque na época todos os rapazes lá iam atrás de um rabino e pedia para ser, e ele negava, e era super difícil. Esse rabino não, ele vai chamando os outros. Ele que vai falando, chamando os outros. E ele abre para todo mundo, na verdade, né? Quem quiser ser meu discípulo. É lógico que ele dá o preço, né? E aí ele tem aquele monte de jovens ali seguindo ele e aprendendo com ele, né? E é interessante que eu li no livro, Preparando o Caminho? Praticando o Caminho. Ele fala um negócio interessante, que na época, como é que era a formatura de um discípulo? Era quando esse mestre virava para ele e fala, agora vai e faça discípulos. Interessante, né? Era a formatura, agora continua. Agora encontra outros jovens no caminho e fala, siga. E você tá falando, eu me lembrei de uma coisa aqui, que lá em Gênesis, né, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu uma missão de multiplicar. E agora em Cristo, nós somos a imagem de Jesus Cristo, e nós temos a missão de multiplicar. Aquele multipliquem-se e encha a terra, no Novo Testamento é o vão e façam discípulos. Isso aí. Isso é muito doido. Cara, que demais. Isso aí, muito legal mesmo, né? Muito legal. E fazer as perguntas é extremamente importante, né? Tá. Porque você, quando dá a resposta pronta, você dá um peixe para a pessoa comer naquele dia. Ok. Mas se você ensina ela a exercitar e encontrar as respostas, ela por si só vai encontrar as respostas. Às vezes, quando você está numa posição de liderança, você sabe a resposta. A pessoa vem e te pergunta, né? Pegando aqui o gancho do livro que você leu. Você tem a resposta, mas se você só der a resposta para ela, você vai resolver o problema dela, mas você não vai ajudar na formação dela. E o líder tem que pensar na formação, não tem que pensar só na resolução dos problemas do seu discípulo, né? Para crescer, para de fato emancipar, né? Porque senão ele vai ficar dependente de você o resto da vida, né? Ele é meu guru, ele tem as respostas. Isso. Não. E muitos pastores, eu acredito, Douglas, que fazem isso, inclusive. E eu acho que se a gente estiver fazendo bem o nosso papel, como líderes, pastores, a igreja não vai precisar da gente. Né? Líder inútil. Nosso sucesso é nos tornarmos líderes inúteis. Isso mesmo, porque se a turma está apta, suficiente a andar com as suas pernas, a gente fez bem a nossa missão. Podemos até para outro lugar, para começar de novo. Né? Isso é demais. Qual foi, assim,
nesses 3 anos de forma sistemática que você estava fazendo, o que você começou a perceber que vai gerando nos filhos, assim? Olha, eu percebi coisas simples. Tá. A leitura é muito importante. Mas quando a gente lê em voz alta também, há um desenvolvimento da criança. Ok. E é só 15 minutos. Mas nós fazemos todos os dias. Então a criança começa a melhorar, as notas melhoram. É. Uau. O João, por exemplo, quando teve a pandemia, ele teve uma dificuldade de se adaptar com as aulas online, ele teve uma certa dificuldade. E depois da pandemia, eu pude perceber claramente que ele melhorou. A conexão, Douglas, é fundamental. Esse tempo que você dá de atenção gera conexão, gera confiança, gera segurança, gera afeto. Então, a ponto, por exemplo, do meu filho já vir me procurar para confessar os seus pecados. Assim, né? O que a gente vai, numa atitude dessa, como a gente vai responder? Muito bom. Acho que não tem maior êxito de receber o filho vindo confessar. Por quê? Porque ele entendeu... Ele confia em você, né? Que confia em mim, mas ele entendeu também que ele, assim como eu, não é perfeito. E ele está vindo aqui confessando, e a gente tem a grande oportunidade de pregar o evangelho nesse momento, não é o momento de descer o cacete, né? Mas é a grande oportunidade de pregar o evangelho para os nossos filhos, é no momento dos erros. Eu lembro uma vez que a gente estava almoçando, eu, o Natan e o João. E estamos almoçando no restaurante. E o Natan, daqui a pouco, Douglas, começou a chorar copiosamente. Copiosamente. Falei, Natan, o que foi? Ele falou, papai, eu fiz uma coisa que você não vai gostar. Falei, o que foi, Natan? Ele falou, papai, eu menti. Aí eu falei, o que você fez, Natan? Ele falou, semana passada, fazia uma semana que ele tava com aquele negócio. E acho que chegou o momento que explodiu. Semana passada, você perguntou para mim se eu tinha lido a Bíblia. E eu disse que tinha, mas eu não tinha. E chorou, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, Natan, no restaurante mesmo. Falei, Natan, nós aqui da família Turano Firage, porque nós temos essa entidade, nós somos a família Turano Firage, né? As crianças, elas foram ensinadas que elas pertencem à nossa família. Opa, desculpa. Elas pertencem à família. Elas fazem parte, elas têm uma identidade forte na família. Nós aqui da família Turano Firage, Natan, nós não mentimos. Isso é um valor para nós, é inegociável. É inegociável, então o que você fez está errado. Mas eu disse para ele, mas mais importante, Natan, do que a gente acertar sempre, é a gente reconhecer quando a gente erra. É tão importante quanto. Porque nós vamos errar, filho. Então o fato de você vir confessar, falar para o pai, isso aqui é tão importante quanto você nunca ter errado. E nós oramos, pedimos perdão a Deus e resolvemos ali aquela situação. E eu acho que essas oportunidades são tão ricas, né? Tão ricas que gravam uma coisa poderosa. Mas uma coisa que eu aprendi também, muito, muito valiosa, foi quando eu erro com os meus filhos. Porque eu já errei. Também uma vez minha esposa não estava bem, eu levei eles num restaurante. Eu não sei o que tinha acontecido, acho que eles comeram muito açúcar de manhã, eles estavam pulando, indo por baixo da mesa, eles pequenininhos. E eu fiquei irritado. Voltei pro carro e quando eu pus eles no carro de volta, eu passei um sabão neles lá. Falei bravo, irritado, irado, né? E o Natan ficou assustado até, começou a chorar. Eu sou um cara de 1,85 m. Falo manso assim, mas quando eu falo grosso também, né? O Natan ficou assustado. E fomos pra casa, tá irritado, sabe? Eu não sei se você fica irritado, eu fico às vezes, né? E aí voltei pra casa, tudo. O Espírito Santo foi ali tratando comigo, me convencendo do meu erro também. Aí eu pus lá os dois sentados, né? E falei, olha, papai falhou. Eu não tinha liberdade para fazer o que eu fiz com vocês. Tá errado o que eu fiz, eu quero pedir perdão para vocês, né? E, enfim, nós nos acertamos. Mas quando o pai também confessa suas falhas para os seus filhos, ele mostra para os seus filhos que ele é o primeiro que precisa de Jesus Cristo
para perdão, para restauração. Sim. E esse é o evangelho. O evangelho não é um bando de pessoas perfeitas, prontas. Não, mas é um monte de pessoas que precisam desesperadamente de Jesus Cristo, né? Por conta das suas falhas. Quanto mais próximo de Jesus, mais a gente percebe as nossas falhas, não é verdade? Sim. Porque é isso, né? Você tá fascinado pela beleza dele, mas você começa a perceber quão distante nós estamos e que a gente precisa de transformação profunda, né? Agora, você entrou nesse assunto do evangelho e essa pergunta aqui. Que você poderia dizer como pregar o evangelho para as crianças? Você já falou um pouco, mas se você quisesse adicionar mais a isso, né? Porque aqui você está usando situações que podem ou não acontecer, mas a gente tem que pregar o evangelho de forma, né? Com a oportunidade ou não, a gente vai pregar o evangelho. Perfeito. Como pregar o evangelho para as crianças? Porque eu percebo que tem muita criança que já está aprendendo as leis, está aprendendo todos os dogmas, está aprendendo tudo que é instituição, mas às vezes não teve encontro com o evangelho. Exato. E é muito interessante porque isso aconteceu comigo. Quando o João tinha 8 anos, ele tinha um ambiente cultural evangélico. Sim. Nós líamos as histórias, nós orávamos antes das refeições, antes de dormir, ia na igreja. Ele conhecia as histórias, já tinha lido 30 vezes a história de Davi e Golias para ele. Enfim. Mas quando ele tinha lá 8 anos e eu comecei a perguntar para ele sobre a fé, sobre a salvação, ele enroscou. Ele não sabia responder. Foi nesse momento que eu comecei, de fato, a ir para as escrituras. Tá. E aí eu sentei com eles e comecei a ler os textos. Vamos ver o que é a salvação. Por que a gente precisa ser salvo? Vamos lá no texto. E é por conta disso, por conta do pecado. Olha aqui, ó. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Nós pecamos em Adão, mas pecamos aqui também. Se não tiver alguém para nos resgatar, o que nos está destinado é a morte. E aí fomos trabalhando na palavra de Deus. Quantas vezes? Inúmeras. Quantas vezes eu falei de Efésios 2, 8 e 9? Inúmeras. É encucar. Não é um evento. Não é um evento. Então, depois de tempos e tempos e tempos e tempos falando dos textos bíblicos que falam da salvação, que falam do evangelho, que falam da nossa condição, que falam da esperança de salvação, que falam da graça, que falam da fé. Quando a criança tem 6, 7 anos, ela tem dificuldade de entender coisas que não são materiais, né, tangíveis. Então é mais difícil. Mas quando ela passou ali 6, 7 anos, com 8 anos, você já tem que começar a ensinar para ela coisas que são mais complexas, né? Ah, é muito pequena. Não é muito pequena, não. Porque o mundo vai ensinar outras coisas para elas. Ah, eu vou deixar para falar de sexualidade com os meus filhos só mais tarde. Não deixa. Porque senão a escola vai falar antes que você. Então, assim, a gente não acredita que a gente tenha que... Deixa eu pegar uma palavra aqui. Não é ter cuidado, mas... assim que a criança começar a ler, eu acho que a gente tem que introduzir as escrituras. Sim. Entendeu? E explicar. No começo vai ser mais difícil. O que é esperança, pai? Que cor que é? Tem sabor? Né? É mais difícil. Mas com ilustrações. A ilustração ajuda muito. Né? Ajuda muito. Você explicar, por exemplo, que... Por exemplo, você vai falar da salvação. Aí você fala para o seu filho, ó filho, nós estamos aqui condenados à morte. O que diz lá em João 3,17? Jesus diz assim, olha, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Por que ele não veio para condenar, filho? Porque o mundo já está condenado. Pensa assim, nós estamos num avião, o avião está caindo. Qual que é o destino do avião? A morte. Então, o que Jesus está falando é como se o mundo fosse um avião, a gente está dentro do avião. Ele não veio condenar o mundo, porque o mundo já está nesse... É só questão de tempo. Quem não crê já está condenado. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer um paraquedas para a gente sair desse avião. Uau. Entendeu? E aí, ele é a nossa salvação. Jesus, então, nessa ilustração, é como se fosse... Ele não é o paraquedas, certo, filho? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas é só a ilustração para você entender que é ele, que quando a gente se agarra nele, é ele que nos tira desse avião que está caindo. Então, as ilustrações também são
muito poderosas, né? Para ensinar os nossos filhos. Nossa, eu amo Ilustrações, ilustrações. dinâmicas, né? Enfim. Agora, eu acho que o maior problema e desafio do que você está nos trazendo, porque tem uma parada, quando eu percebo assim, ó, quando eu tenho que explicar para uma criança algo, é que é o teste se eu realmente entendo aquilo. Não é não? Quando Isso a gente aí. tem que falar para criança, para adolescente, que é um teste para nossa... Eu sei isso daqui, né? Porque parece que quando tu dá umas enroladas, usa umas palavras lá e tal. Mas quando você vai falar pra criança, esmiuçar ali na simplicidade que você fala. Então, o grande desafio é que o pai tem que estar, a mãe tem que estar cheia da palavra de Deus, né? Tem Sim. que ter entendido o evangelho, tem que ter entregue sua vida ao evangelho, né? E tem que estar vivendo a partir do evangelho e tem que estar lendo a Bíblia, né? E tem que estar comendo da palavra, porque palavras convencem, mas o que arrasta é o exemplo, né? Exatamente. Até tem um capítulo no livro que eu escrevo, né? O que vai discipular seus filhos? Estilo de vida ou instrução verbal? Porque tem aquela frase que diz assim, né? Pregue o evangelho Prega o evangelho, se necessário. com palavras. Eu não Falácia. subscrevo essa, Essa é a falácia. né? De maneira nenhuma. As suas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que você prega. Mas o evangelho é uma mensagem que precisa ser anunciada, pregada, né? A salvação, ela é um ato sobrenatural de Deus que acontece mediante a pregação do evangelho. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Nós Deus. precisamos pregar. Então, é claro que a gente tem esse desafio, né, de ensinar, principalmente para as crianças, e é um desafio transformar aquilo que às vezes é complexo em algo simples, para que a criança possa entender, e é um desafio. Mas o texto que marca a minha vida é Esdras 7:10. O texto diz assim, Douglas, que Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a aplicá-la, e a ensinar seus estatutos e mandamentos aos israelitas. Olha os 3 verbos: estudar, aplicar e ensinar. Como é que você vai ensinar sem viver? Você não vai ensinar. Como é que você vai viver sem conhecer? Não tem jeito. Então, são ações que você vai empilhando. Ok. Não estudar, aplicar e ensinar. Você vai na casa da minha mãe, da dona Dalina, ela faz um bolo de cenoura maravilhoso. Se você perguntar para ela assim, dona Dalina, me ensina a fazer o bolo? Ela vai te ensinar. Por que ela vai te ensinar? Porque ela faz o bolo. E porque um dia ela aprendeu a fazer o bolo. Então a gente não tem dificuldade em ensinar quando a gente sabe e faz. A dificuldade é quando a gente quer ensinar aquilo que a gente não sabe. Então, claro, e aí é um desafio. Mas Deus nos deixou um livro, não deixou, Douglas? Sim. Acho que ele gosta de livros. E a gente não quer ler? Né? Eu digo assim, nós vivemos numa cultura que a gente percebe pessoas que amam ler, mas uma grande maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia. Nunca leram um livro. São, como dizia meu pastor Silvio Amado, são analfabetos em relação às escrituras. Aí vão engolir qualquer coisa que eu ouvi, vou engolir, como sendo verdade. Não fazem como os bereanos, né? Que estavam escutando a pregação de Paulo e Silas, mas examinavam as escrituras todos os dias para verificar se aquilo que eles estavam falando era coerente com o texto. Eu lembrei de um texto do que Jesus diz, né? E eu recebi aqui um convidado, o Marcelo Cacilhas, e ele fez uma provocação muito interessante. Todo culto nosso aqui a gente termina com Mateus 28:18, né? A seguir ali. E o Senhor disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu ensinei vocês. Então, é interessante que não é ensinando as leis, é ensinando a obedecer as minhas leis, né? Então, há uma diferença, né? Porque se ensinar a lei, eu posso ir para a lousa e falar, essa aqui é a lei. Agora, ensinar a obedecer, eu vou ter que demonstrar na frente. Isso mesmo. Eu vou ter que falar, assim que obedece, né?
Então, como é que eu ensino honra pai e mãe? Honrando meu pai e minha mãe, e eles assistindo aquilo e sendo guiados a isso, né? E aí ele fez essa provocação, Marcelo. Ele falou assim, então ele tá falando pra gente ensinar a obedecer tudo que ele ordenou. Aí ele falou assim, você sabe tudo que ele ordenou? Olha isso. Aí ele falou assim, ó, então desafio aqui todo mundo aí pro Sermão da Montanha, por exemplo. Né? E eu peguei aquilo pra mim e eu falei, e eu tô numa jornada que eu quero memorizar o Sermão da Montanha. Né? Então eu tô lá, pegando pedacinho por pedacinho pra memorizar. Pra guardar, vamos no literal, né? Vou guardar no meu Primeiro coração. Tessalonicenses. O livro? O livro. Uau. Sei lá, faz uns 10 anos atrás. Foi maravilhoso. Então, é muito bom, porque tá lá na sua cabeça, né? E aí você falando, eu lembrei que ele diz, não pense que eu vim revogar a lei dos profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né? Aí ele fala aqui, em verdade digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí essa parte, né, que eu acho que tem que nos encorajar, nos dá temor e encorajar, né? Ele fala, aquele, pois, que desobedecer, né, ou desonrar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então é esse processo, né, de Esdras está falando, né? Aquele que obedecer, a primeiro ali, e ensinar outros a fazer, vai ser considerado grande no reino dos céus. Então tem homens e mulheres grandes no reino dos céus. Quem são eles, né? O critério de sucesso vai ser surpreendente, né? Vai ser surpreendente. Porque critério de sucesso não é número de seguidores, não é membro da igreja, é fidelidade, é o quanto que Jesus tem de nós, né? Mas, Douglas, você estava falando aqui, me lembrei que eu comecei a falar de estilo de vida e instrução verbal e perdi aqui. Mas é exatamente isso. Porque a gente Porque a pergunta você falou, né? Qual que é mais importante? Mais que é o que é importante? São os dois. Tem que andar pernas, junto. Né? Se não andar junto, não acontece. Então, como é que você vai ensinar os seus filhos a orar? Orando com eles. Como é que vai ensinar a honrar? Honrando. Como é que você vai ensinar os seus filhos a amar a palavra de Deus? Amando. Como é que você vai ensinar os seus filhos a ler a palavra de Deus? Lendo. Claro que você pode ajudar ele, ler junto com ele, mas eles têm que ver você lendo. Porque isso vai ser o modelo que ele vai seguir, né? O primeiro modelo que o filho vê de Deus é o pai. O pai, os pais, né? Os parentes aqui, né? Os seus pais. Então, quando eles olham e percebem, eles vão copiar aquilo. É instintivo isso. E sabe um negócio que, por exemplo, era de grande temor, né? Pra todo mundo tá aqui. Ouça o que eu vou te falar. Provavelmente, seus filhos vão tratar você como você trata os seus pais. Então, eu nunca vou lá visitar, eu nem ligo pra eles e direto falo mal dos meus pais aqui em casa. A vovó também é uma chata. Se prepare. Você tá ensinando. Você tá dando a cartilha, ó. Com pais mais velhos, você lida assim. E é interessante que quando a gente se torna pai, na nossa trajetória, tem momentos que a gente vai se pegar fazendo as mesmas coisas que os nossos pais. Muito doido. Né? Coisas boas e coisas ruins. E contemplação é muito forte, né? Aí você, peraí, isso aqui... Da onde eu tô... Por que eu tô fazendo isso? Mas você tá repetindo uma coisa que você aprendeu e tá no seu subconsciente lá. Então pensa, o marido, você que tá aqui que é marido, a forma que você trata a sua esposa, o seu filho tá observando e é muito provável que ele vai repetir com a esposa que ele terá no futuro. E sua filha tá observando e ela vai tratar como normal arrumar um homem como você. Então, se você é violento nas palavras, se você é violento nas suas atitudes, ela vai arrumar alguém que é assim com ela e ela vai falar, acho que tá tudo bem. Meu pai era assim, né? Isso aí. Então isso é muito sério, né? Muito sério. Construir uma cultura... Estilo de vida e instrução verbal. Porque também o estilo de vida é importante, mas tem que falar a palavra. Muito bom. Né? Deuteronômio 6, fale a palavra ao levantar, ao deitar, ao andar. Cara, que poderoso. Isso aqui pode armar uma revolução, hein, Ricardo? Pode. Deus colocou algo no meu coração, Douglas. Cara. A gente sempre fala muito das profecias dos últimos dias, mas e a profecia de Malaquias? Que diz que nos últimos dias
a gente vai ter o espírito de Elias. E o Convertido. coração dos pais vão se voltar aos filhos, e o coração dos filhos se voltar aos pais. É essa mensagem que Deus tem queimado no meu coração, né? Às vezes eu tô cansado de gravar, porque fazer o devocional só com os meus filhos é uma coisa, gravar, editar e postar é outro, dá um trabalho. Mas o que me move fazer isso é que eu sei que algum pai, alguma mãe tá olhando para o que está servindo de inspiração para ela fazer igual. E eu creio que Deus vai ainda, nesses últimos tempos, se mover com isso. Vai trazer esse espírito de paternidade, sabe? Os pais vão experimentar uma transformação, vão tirar um pouco dessa casca. Muito pai violento nas palavras, pais que não têm afeto, e vão se voltar aos seus filhos, e os seus filhos vão se voltar aos pais, assim como Deus fez por nós, né? Na revelação do Novo Testamento, a gente estava perdido, ele se voltou, veio atrás dos filhos, agora nós como filhos nos voltamos a ele. E eu acredito que isso ainda está para acontecer antes daquele dia, diz o texto, né, em Malaquias. Então eu creio nisso. Tem guerras, rumores de guerras, fome, tem sinais. O evangelho vai ser pregado em todas as nações, para toda criatura. Amém, são sinais. Mas o sinal de Malaquias também é um sinal. O avivamento nas famílias, né? E eu acredito, eu creio, né, que... Douglas, eu sou um cara agora lá no interior, sou uma cidade pequena, né? Eu creio que a mensagem que nasce da palavra, ela é poderosa para transformar vidas, transformar famílias, transformar casas, e aí com as casas, os bairros, as cidades, né? A gente precisa se dispor e crer. Do início ao fim é pela fé. Precisamos crer que Deus vai fazer, que Deus vai mudar as famílias. Da onde vai vir o avivamento? Da onde vai vir o avivamento? Das mesas. Das escolas, ou das mesas, né? A palavra queima no meu coração, mas é quando o discípulo está na mesa com Jesus e que os olhos são abertos e ele reconhece quem é Jesus. Uau, né? Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio também. Eu creio nisso. E minha oração é que milhões de pessoas tenham acesso a essa ferramenta e possa ser muito abençoado. Isso aqui saiu essa semana, gente. Discipulado começa em casa. Um método simples para o ensino claro do evangelho aos filhos. Eu vou deixar o link na descrição para você pedir, para já entregarem na sua casa e você começar amanhã. Isso aqui é para amanhã começar com os seus filhos, não importa a idade, se eles estão aí com você ainda, é tempo de você derramar vida de Deus sobre eles, amém? Então, tá aqui, Discipulado Começa em Casa, vou deixar aqui na descrição o link para você pedir. Obrigado, Ricardo. Douglas, foi um prazer enorme estar aqui, uma alegria estar aqui com você. Foi uma alegria contar para você que você lançou uma sementinha lá, né? Põe sua cara na internet. A gente não sabe aonde que vão cair as sementes. Sim. Mas a gente tem que continuar semeando a palavra e elas vão dar os seus frutos. Na glória a gente vai conhecer, né? Mas para mim é um privilégio contando essa história para você. Imagina o privilégio que é para mim estar aqui. Eu estou muito feliz, agradeço a oportunidade e sempre que precisar estarei à disposição. Glória a Deus. Deus continue dando sabedoria, discernimento para você lançar longe essas flechas que são seus filhos, mas também os discípulos que o Senhor tem colocado aí no seu caminho. Você continue usando sua família aí, para a glória de Deus. Obrigado você. Vou deixar o arroba aqui, tá? Instagram do Ricardo, para você seguir ele, para você também usufruir aí dos devocionais ali, ser abençoado pelos devocionais puros e simples. E claro, se inscreve no canal aqui, deixa um comentário, gente, estamos rumo a 3 milhões de inscritos. Se você assiste sempre, a gente não é inscrito, para aí e se inscreve, porque quanto mais inscrito a gente tem, mais relevante vai ficando o canal, para mais pessoas a plataforma mostra aqui, a gente vai alcançando mais pessoas para a glória de Deus. E também, lógico, dá um like aqui nesse vídeo que vai nos ajudar. Pega o link, manda para uma galera aí, tem muito pai, muita mãe que vai ser muito abençoado por esse papo aqui. Deus abençoe você, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história, tudo aponta para ti.